Hoje o nosso episódio vai falar de duas coisas que parecem tão opostas, mas podem trabalhar muito felizmente juntas. Saúde mental e tecnologia. Sim, a gente pode cuidar do equilíbrio emocional, da saúde emocional das pessoas, usando o poder que a inteligência artificial tem para nós. Parecem assuntos antagônicos, mas tem muita coisa interessante acontecendo no mercado. E a gente recebeu aqui o Dr. Guilherme Malaquias, cofundador da Era, uma startup na área de tecnologia e de mental health, sensacional, contando para a gente muito da sua experiência. São mais de 10 anos no mercado corporativo, inclusive em parceria com a Redditor de hospitais. Ele veio falar para a gente um pouquinho como é que o trabalho da Era tem contribuído muito com as empresas e com as próprias pessoas. Eu tenho certeza que se você puder assistir até o final com a gente, muita coisa interessante você vai aprender nesse assunto e certamente vai poder compartilhar com alguém. Então fica com a gente até o final. Muito bem, então vamos conversar hoje com o doutor Guilherme. A gente tem um papo muito rico aqui, acho que tem um olhar bem diferente a respeito desse assunto de saúde mental aqui da nossa série. Se você, então, não conhecia o nosso canal, seja bem-vindo e aproveite e faça aquilo que a gente sempre pede, né? Já dê seu like aqui para o nosso vídeo se multiplicar. Se quiser, se inscreve no nosso canal, sempre tem coisa nova. Assim como o doutor Guilherme está aqui com a gente tem muitos assuntos interessantes para esse ano, então acompanhe a gente aqui. Bem-vindo, doutor Guilherme, é um prazer recebê-lo, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Andresa, Adriana, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, se eu puder agregar um pouco mais de conhecimento, experiência ao Quinta Mais Humana, será um prazer, né? Como certamente. Quem está querendo quebrar esse estigma, a gente está sempre colaborando. É isso aí, E falando em estigma, a gente já emenda aqui a nossa primeira pergunta com você, falando sobre a saúde mental, né? Quebrar o estigma da saúde mental. Hoje, com a pandemia, a gente sabe que antes era um assunto mais velado, as pessoas tinham mais medo, cuidado, receio, enfim, alguns preconceitos para falar de saúde mental, mas isso agora veio à tona. Então, eu queria que você trouxesse esse olhar um pouquinho, doutor, sobre a saúde mental, por que ela está saindo agora do armário, né? Foi uma expressão interessante que você trouxe para nós, mas por que ela está saindo do armário nesse momento? Então, conta aqui um pouquinho para a gente com o teu olhar aqui de psiquiatra, né? Porque a gente tem o nosso olhar de RH, Andresa psicóloga, mas o olhar clínico agora é bem interessante e importante para nós e para as empresas. Olha, Adriana, a saúde mental ela é resultado de equilíbrio, né? Equilíbrio em várias esferas que nós temos na vida. O que aconteceu é que a pandemia ela teve uma série de fatos que desestruturaram aquelas estruturas que antes a gente já estava meio que confortável, que a gente gosta de chamar de zona de conforto. Isso foi feito de diversas formas, tá? A primeira delas, quando a gente começou a buscar o home office, tá? O home office ele veio e ele provocou uma mistura, uma quebra, né, de um círculo que estava muito bem formatado, que era o lado, né, o eu profissional, o eu pessoal, e o que resta a gente dorme, né? A gente não sabe se dorme como pessoal ou profissional, né? Varia muito de uma pessoa para outra pessoa. Mas a gente tinha a grande maioria da população, aquelas 8 horas ali, onde a gente era o eu profissional, mais umas 6 a 10 horas de eu pessoal e 8 ou 6 horas, depende do tempo que você dorme, né? De dormir, né? De poder descansar e tal. Quando você passa, né, para o ambiente dentro de casa e as escolas fecham, né, e os filhos estão dentro de casa e você não tem agora o apoio dos professores, inclusive os professores são uma classe que estão se valorizando muito e deveriam, porque finalmente as pessoas estão dando valor na classe, as pessoas, como são importantes no nosso dia a dia na formação da nossa criança. Assim como os RHs, né? Assim como os RHs estão sendo demandados absurdamente. Eu fui dizendo que tanto a psiquiatria, né, dentro da área médica, né, como RH dentro do circuito corporativo, nós somos marginais, né? Só quando o negócio está ruim mesmo que a gente é lembrado, né? Então agora a gente está sendo lembrado. Muito bem, exatamente. Vamos permanecer, né, como protagonistas. Acreditamos que sim, Porque a saúde mental é o que comanda tudo. O recurso humano é que comanda tudo. Nós somos todos humanos. Então, voltando àquela minha narrativa, na hora que você misturou a pessoa com o profissional,
criou-se uma confusão generalizada, né? Quem é que está na tela? É a gerente? Aí passa a criança, puxa aqui a blusa, mãe, né, o almoço, o meu computador desligou, pai, tem alguém tocando na porta, né? Quem é ali? É o gerente ou é o seu fulano, né? Isso criou desarrumou aquilo que a gente tinha bem estruturado, né? E esse desarrumo, né, quando a gente sai daquela rotina bem construída, ela provoca no corpo o quê? Estresse. O estresse é exatamente quando a gente sai daquilo que a gente estava acostumado, aquilo que a gente esperava que ia acontecer, e alguma outra coisa acontece que a gente não se sente preparado, a gente se estressa. Né? Se estressa, a gente fica bravo, a gente briga. Não, o estresse é o corpo mesmo preparando para enfrentar alguma coisa que ele não esperava. A frequência aumenta, você sua mais, né? Respiração fica mais ofegante. É o estresse. Tá? Então, isso já provocou uma mudança do estado mental de todo mundo. Tá? E como é que a gente equilibra o nosso estresse? Porque estresse a gente já tinha antes, né? Você tinha estresse no trânsito, né? Pô, agora eu estou de home office, eu não perco mais 1 hora para ir, 1 hora para vir. Ó, esse estresse eu tirei, mas apareceu outro. Está vendo o equilíbrio vindo aí? Mas grande parte desse equilíbrio ele vem de algumas construções, que cada um tem a sua, que se chamam moderadores emocionais. É aquilo que modera o nosso nível de humor. Tá? Que vai de tudo, vai de visitar a mãe nos finais de semana, para uns, para outros isso é ruim, é um estresse, para outros é o que acalma, é o que tranquiliza, né? Mas são hábitos que a gente traz para esse equilíbrio existir. Um happy hour, um futebol, né? Um curso, né? Uma outra língua, né? Estudar uma outra língua, o almoço com os colegas de trabalho, tudo isso são moderadores emocionais. Porque grande parte das pessoas, exatamente por essa rotina ser muito fora de casa, hoje constrói fora de casa. Aí veio a pandemia, o home office, o lockdown, aí pronto. Né? Grande parte dos meus moderadores ficaram fora da minha casa. E aí? Né? Cadê eles? Eu preciso me equilibrar. Né? Então, a gente sempre construiu, desde o início da pandemia, né, várias lives, palestras, né, e treinamentos, a importância da gente fazer uma adaptação, né, do seu lado profissional com o seu pessoal, dentro do seu ambiente de convivência, junto com a sua família, para você construir novos moderadores, o que vai ser ótimo. Porque quando a gente poder voltar àquilo que a gente tinha antes, a gente não vai ter mais 5, vai ter 20, 30 moderadores, vários dentro de casa, aqueles outros fora que a gente vai voltar a resgatar. Importante é ter um monte deles para que a gente tenha a nossa balança de satisfação, que seja pessoal ou profissional, favorável. Né? Então, essa mistura, né, dessa quebra dessa zona de conforto do eu, né, eu saio de casa, eu sou o doutor Guilherme, né? Eu volto para casa, eu sou o Guilherme, para alguns amigos eu sou Malaquias, né? Dentro da onde eu trabalho no mundo corporativo, eu sou Malaquias, todo mundo chama de Malaquias. Né? Como é que a gente separa isso? Né? Eu acho que a gente não tem que separar, a gente tem que ser a pessoa e o profissional juntos. Isso te dá o quê? Uma estabilidade, uma segurança e muito menos estresse. É o que eu estou sentindo agora, quando eu faço reuniões e vejo os filhos, né, sentar no colo das pessoas e ninguém mais liga. Antigamente, o pessoal, meu Deus do céu, a criança apareceu, caiu o mundo. Gente, por que somos pessoas antes de sermos profissionais? Né? A gente não nasce médico, não nasce consultor, não nasce psicólogo, a gente nasce ser humano. Isso está se desmistificando. Né? É um barato. A gente vê agora as pessoas antes de terno, gravata. Né? Eu sou carioca, moro aqui em São Paulo, mas no Rio, terno e gravata, 42 graus. Tortura, né, doutor? A mesma pessoa agora de camiseta na reunião. É lindo isso. A gente para aqui, terno e gravata. O que muda, né, na sua performance profissional? Né? Seja você, fique de camiseta. Né? Tem algumas empresas que a gente começou logo no início, fazer um acompanhamento. Né? E a gente via nas reuniões, né, com o presidente, com o gerente, todo mundo arrumadinho, gravatado e tal. Agora é camiseta com gola amassada, sabe? Tipo, o nego já tem bagunça no fundo. Até sem camiseta agora, viu, doutor? Sem camiseta, acho que é um estágio ainda vamos chegar, meio logo. É que o time dele, eu conheço, viu? Eu conheço. Se é que o time dele, tranquilo. Sem camisa vai, se tem algum chefe, coloca a camiseta regata. Eu lembro a última vez que eu botei uma calça na minha vida, quando você sai de casa. Você sabe que eu estava falando isso, eu ia fazer uma limpeza no armário, eu falei, eu não sei o que eu dou, porque tem coisa que faz uns 2 anos, né, 1 ano e meio que a gente não usa, então vamos ver o que a gente vai usar daqui para frente. Mas você estava falando, esse momento da pandemia aflorou, eu acho que esses
Esses desequilíbrios, é isso? Essa Na verdade, demanda mostrou, por equilíbrio. eu acho que assim, as estruturas estavam mais bem consolidadas, né? Por exemplo, essa questão do triângulo, né, que eu falei, que é o horário de sono, o profissional e o pessoal. Se desestabilizou. Qualquer desestabilidade cria-se na gente estabilizar de novo. Né? Aquilo que a gente usa muito para estabilizar começou a faltar, porque a gente ficou de lockdown. Né? O que mostrou para as pessoas que antes estavam mais bem equilibradas? Que elas também são vulneráveis. Então, o que fez a saúde mental agora sair do armário, né, ir para o grande protagonista, né, no atual, depois da Covid, você só ouve falar de saúde mental nas notícias, né? Tirando a economia, essas coisas, vacina política, mas isso deixa de lado. Mas se a gente vai falando de saúde, Covid e depois vem saúde mental. Por quê? Porque todos aqueles que antes, vou até brincar com o termo, né, eram negacionistas da saúde mental, começaram a se ver vulneráveis, porque perderam aquela construção que estava muito bem estabelecida. Gente, construção estabelecida não quer dizer que era bom, não, tá? Pode ser ruim. Né? Quanto mais flexíveis as pessoas são, mais elas têm o poder da resiliência. Eu acho que essa é uma palavra que está aparecendo muito, né? Mas para quem não sabe o que é resiliência, eu gosto muito de explicar como bambu. Para quem não sabe, bambu é uma grama. A grama verdinha, bambu é um tipo de grama. Né? E ele, quando bate uma ventania, ele se enverga ao máximo, porque ele é muito resiliente. Né? Suas fibras são resilientes. Aí, quando o vento passa, ele volta. Ele não quebra. Então, o resiliente é o flexível, é aquele que se adapta a várias questões sem gerar um sofrimento, um rompimento. Né? E essa resiliência é o que a gente busca hoje para poder combater, de certa forma, substituir a vulnerabilidade. Então, indivíduos que estavam muito presos àquela rotina, né, às vezes não estavam sendo tão resilientes. São esses, quando quebrou a rotina com a pandemia, surtaram, ficaram mais vulneráveis. E eu estou vendo um monte de CEO atrás da Era, por exemplo, a minha empresa, buscando uma solução para poder resolver, porque o CEO era um ser, né, intocável, né, um deus da empresa, só que ele viu que ele era pessoa também. Né? E aquela rotinazinha metódica foi quebrada, então ele precisa de alguém mostrar para ele que a falta de sono, o excesso de bebida, o abuso do cigarro são primeiros movimentos comportamentais do sofrimento mental para a grande maioria das pessoas. E você trouxe alguns exemplos aqui interessantes, porque com a falta desses moderadores emocionais externos, as pessoas, logo no primeiro momento, eu ouvi muito isso, né? A gente vai brincando, aqueles memes, né? A hora que acabar o lockdown, a gente vai direto para o AA, né? Porque aí as pessoas começaram a buscar moderadores emocionais que não necessitam, na comida, no excesso de comida, indo para um caminho que também estavam adoecendo fisicamente, e claro que ia ser emocionalmente, porque a pessoa engorda, a pessoa começa a ficar mais desequilibrada ainda, enfim. Então, desculpa o barulho do carro, essa moderação... Um absurdo, né, doutor? Um absurdo barulho no meio da live. A gente não chama esses hábitos de moderadores emocionais, porque, na verdade, eles estão fantasiando, né? São todos anestésicos emocionais. Vou colocar essa palavra, eu acabei de inventar essa expressão, mas funcionou bem. Anestésico emocional. Adorei. Porque as vai pessoas voltar a doer depois, a não ser que você mantenha lá o anestésico, né? Realmente, muita gente partiu para essa, em vez de fazer uma rotina, por exemplo, de atividade física, que é extremamente rica para a sua saúde mental, porque ela ensina seu corpo, né, a combater o estresse, porque atividade física nada mais, nada menos, não é ir para o crossfit ou fazer triatlo. Atividade física é você variar a frequência cardíaca, você se movimentar. E o objetivo é variar a frequência cardíaca, porque o corpo ele não está entendendo muito bem o que você está fazendo com ele. Ele não sabe se você está aumentando a frequência cardíaca, porque está numa esteira, está numa bicicleta, está numa caminhada mais intensa, está fazendo polichinelo, ou fazendo um circuito dentro de casa, ele recebe aquele estímulo e ele começa a trabalhar internamente, te preparando para quando aquele estímulo vier de novo, você responda de uma forma mais natural, menos seguida, tá? Então, se você tiver um aumento de frequência cardíaca porque você faz atividade todo dia, ou porque, de repente, veio uma notícia ruim, ou seu chefe ligou e mandou entregar um relatório daqui meia hora, o seu corpo reage da mesma forma, só que você está muito mais bem preparado. Por isso que a gente sempre fala, atividade física é extremamente importante para a saúde mental,
Por quê? Porque ela te prepara ao enfrentamento do inesperado. Independente se é um bandido que entrou na sua casa ou se é um e-mail do chefe te pedindo em meia hora aquele relatório que você esqueceu de fazer. Você vai reagir melhor, menos ansioso, menos estressado com aquela notícia e, obviamente, vai responder melhor. Vai agir melhor contra o bandido ou vai agir melhor, né, contra ou a favor de entregar o relatório da melhor forma possível. Nada como conversar com o doutor, né? Não é verdade? A gente tem que lembrar, psiquiatra é médico, tá, gente? Exatamente, né? A gente estuda filologia, a gente tem 6 anos de faculdade, mais 3 de residência, dá um trabalho. Passou por tudo isso, né, doutor? Inclusive, até eu queria... do trabalho, né? Então, eu estou muito acostumado a abordar diversas esferas da saúde, porque a medicina do trabalho, você tomando conta aí de 10, 15, 20, no caso lá, mais de 100 mil colaboradores, né? A gente tem várias questões para trabalhar de saúde o tempo todo. Então, você acaba mantendo toda essa integração da saúde, né? Essa saúde mais integrada aqui na nossa frente, praticamente no lobo executivo. Né? Eu queria até aproveitar esse ensejo que você falou da Era. Falamos que você é médico psiquiatra, e aí a gente queria entender como é que foi esse processo há 10 anos no mercado corporativo, mais de 10 anos talvez no mercado corporativo. Como é que foi essa transição na sua carreira, doutor? Que oportunidade que você viu, né? E o que é a Era? Já aproveitar e contar para o nosso público o que é a Era. A Era, na verdade, ela é filha de um desejo que começou lá para 2007, 2008, quando eu, já psiquiatra, já trabalhando, né, na área de saúde mental, fui chamado para trabalhar dentro de uma grande empresa na identificação de oportunidades, né, de cuidado de parte da área executiva, né, diretoria, gerencial. Eu ficava dentro do corporativo, lá na Barra da Tijuca. E lá eu comecei a entender como é que funciona a medicina do trabalho feita de forma nobre, né? Que é uma medicina prevencionista. A gente examina todo o ambiente, as atividades, né? E vai monitorando através das ferramentas que nós temos, né? Grande parte delas exames complementares e o exame físico, como está a saúde, né, daquela população que a gente está vigiando, né? Uma vigilância praticamente em saúde. E lá eu comecei a entender que a saúde mental realmente, né, tinha um espaço muito grande. Isso foi há 14 anos atrás. Tanto que, na época, uma pessoa que é uma referência hoje da medicina do trabalho, conversando comigo, falou: Guilherme, eu acho que você deveria fazer a formação, né, a pós-graduação, no caso, medicina do trabalho, para que você possa contribuir mais dentro desse meio. Porque no consultório você atende dentro de uma empresa você consegue dar suporte a 1.000, 2.000, 10.000. Hoje, na Era, a gente tem mais de 100 mil pessoas, né, usuários cadastrados na plataforma. Né? Então, a gente consegue escalar isso de uma forma, né, de uma forma possível, numa área que é extremamente rara na medicina, né? A psiquiatria ela tem um volume de formação muito menor do que você tem de outras áreas mais comuns, digamos assim, dentro da área de saúde, né? Então, dali eu comecei a ver essa oportunidade. Eu continuei com o meu consultório, né? Mas eu comecei a trabalhar também em consultorias de saúde e segurança do trabalho, né? De saúde ocupacional. Até que, com uma pessoa que trabalhava comigo, né, e o pai dele, a gente resolveu montar a nossa estrutura, né, para trabalhar de uma forma, uma visão mais integrativa, até porque ele é médico do trabalho e o pai, além de médico do trabalho, é cardiologista, estava fazendo formação em psiquiatria bem depois, né, já com seus 50 alguma coisa. Então, também queria integrar, tinha esse desejo de mostrar para as empresas que não dá aquela dicotomia de Descartes, né, mente e corpo, aquilo foi criado naquela época para explicar alguns fenômenos, mas isso não existe. Né? A mente controla o corpo, né? E recebe feedbacks do mesmo para poder direcionar suas ações. Então, não tem como a gente separar. Mas o mercado dificilmente aceitava, até porque não só o mercado, né? As pessoas, né, têm uma dificuldade muito grande, o que a gente estava comentando antes, que na pandemia isso veio à flora, né? Saiu do armário, principalmente porque o primeiro movimento, os movimentos mais primitivos que a mente humana tem, é a negação, né? Então é mais fácil você se negar, você fugir, do que você confrontar.
Então, ainda tem isso, ainda tem o estigma, né, que é enorme, né? Psiquiatra é coisa de maluco. Aí eu vou no neuro, aí vai no neuro, pega o mesmo remédio que o psiquiatra passaria, não, mas eu não sou maluco porque eu fui no neuro. Gente, isso é coisa de maluco, né? Então, assim, Verdade, doutor. esse estigma também prejudica muito, né? As empresas, não, vamos falar disso não, vamos falar aqui, ó, de audiometria, vamos falar de glicemia, mas não vamos falar de saúde mental, não. Então, o que aconteceu? A gente foi paralelamente, eu montei uma empresa que hoje é uma das maiores do mercado, que é a DOR Soluções, né, com o grupo Rede DOR São Luís, onde eu sou o diretor executivo, participo das decisões da área técnica de algumas áreas do grupo, principalmente quando se fala de saúde, né, ocupacional, e agora a gente está investindo na área de saúde mental para poder dar um apoio realmente diferenciado no mercado. Mas montei em paralelo, em 2015, com um colega aqui de São Paulo, psiquiatra, acadêmico, um cara muito à frente do tempo também, né? A Era, na época não tinha o nome da Era, a gente criou esse nome, na verdade, em 2020, em janeiro de 2020, a gente iniciou o ano com esse nome. Na verdade, antes era o nome, né, nossos sobrenomes, a gente resolveu criar uma personagem. A Era, quem não sabe, é a deusa grega, né, responsável pela saúde da mulher, inclusive, né? Então, a gente criou a Era, investiu nessa área, né, de design e tal, e começou a trabalhar o sistema que a gente já tinha desde 2015. Que era o quê? A gente conseguiu, através de uma plataforma desenvolvida, né, obviamente não pela gente só, né, mas com programadores que estão com a gente desenvolveu um sistema de coleta de dados, né, com inteligência artificial supervisionada, onde a gente consegue escalar o nosso pensamento. Então, que perguntas o doutor Guilherme e o doutor Vitor fariam, né, para o seu colaborador? E se ele respondesse A, que pergunta eu faria em seguida? Se ele responder B, que pergunta eu faria? Se ele responder um C e depois um A? Então, para quem não conhece o que é a inteligência artificial, ela não é uma árvore de decisão. Ela é o que a gente chama de uma rede neural. Ela tem N formas, é praticamente impossível a gente mostrar todas as combinações possíveis de perguntas, né, que a gente chama de perguntas raiz, né, e as subperguntas, que é o quê? É o refinamento daquela pergunta, que, na verdade, é o refinamento do sintoma. Porque toda a saúde mental, 99,9% do diagnóstico, ele é feito com o quê? Perguntas e respostas. Mas eu tenho que saber o que perguntar, eu tenho que ter tempo para perguntar, para poder ter o máximo volume de respostas para poder chegar na hipótese diagnóstica mais assertiva. Né? Então, essa questão do tempo, né, e da qualidade da pergunta, eu vou deixar para um segundo momento para a gente refinar, né? Mas a ideia aqui era poder o quê? Lembra do escalar que eu tive, aquela visão, quando eu estava dentro daquela empresa de óleo e gás? Falei, dentro do mundo corporativo, em vez de eu receber 10 pessoas no consultório, eu posso fazer um programa aqui dentro e atingir 1.000, 2.000. Né? E o melhor, as empresas podem pagar por isso. As empresas têm um orçamento para a saúde, elas vão ver resultado, elas vão ver que isso não é custo, é investimento. Né? E ela se torna mais democrática, né, doutor? Você não fica só e você consegue atingir o executivo que tem aquele plano de saúde com reembolso infinito, né? E pode ir no melhor psiquiatra da cidade, mas você vai atingir a operação também. Muitas vezes não tem nem plano de saúde, você tem uma rede muito limitada de profissionais, né? Sem contar que qualidade, às vezes, a gente vê nesses profissionais. Mas, enfim, você consegue ser mais social também. Tem recursos, né? Eles têm menos recursos, podem ter muito mais necessidade e não tem por onde. É sensacional. E a ideia do por que a tecnologia? Porque a tecnologia tem esse poder de escalar a baixo custo. Né? E o mais legal, como é que foi desenvolvida essa tecnologia? O meu sócio, Vitor, quando resolveu criar a plataforma, não existia. Eu fui existir na vida dele alguns 2 anos depois. Ele criou por quê? Porque ele via dentro daquela na USP, né? Ele fazia parte lá do IPQ, ele era o preceptor da residência médica, e eles participavam desse tipo IBGE, que faz esses censos. Então, uma vez aqui em São Paulo participou do Megacity, que era um estudo multicêntrico com várias grandes capitais do mundo para identificar, né, a prevalência de algumas doenças, como depressão. Né? E ele via como é que era feito o processo, que estava na frente dele, ele estava olhando. Era pegar 1.000, 2.000 pessoas que nunca ouviram falar de depressão na vida,
e mandar entrevistar pessoas na rua. Gente, o viés disso é enorme. A pessoa não sabe o que está perguntando, não sabe, a outra pode estar respondendo, ela pode não entender a resposta. Muitos respondiam eles mesmos, entregavam para andar mais rápido. Ou seja, qual credibilidade tem isso, né? E muitas pessoas não queriam responder, porque não, depressão, não, sai, isso pega, né? Sai daqui de perto, não vou falar sobre isso, né? Porque tem um ser humano ali. O ser humano, por mais, às vezes, ignorante do tema, o ser humano é um julgador, né? Ele julga. Então, o que ele entendeu? Cara, se eu transferir isso para um sistema, o sistema não julga. É um sistema. E hoje a gente está muito familiarizado com isso, né? Alguns anos atrás a gente jamais estaria fazendo isso aqui online, estaria provavelmente numa unidade de vocês, num estúdiozinho e tal, e as pessoas, não, jamais fazer online, olha lá, olha os livros que a Adriana lê, que absurdo, olha os quadros da Andresa. Não. Cara, gente, isso é natural, isso é lindo a gente poder ver, compartilhar isso sem vergonha, né? A gente se mostrar como pessoa. Então, ele desenvolveu o sistema na época para substituir esse mecanismo que era muito caro, você tinha que pagar cada pessoa e você não podia confiar no resultado, né? Então, a construção toda foi sempre poder escalar de uma forma que a gente confie melhor no dado. Tá? Ah, é perfeito? Nada é perfeito, mas não nasceu para ser perfeito. Nasceu para preencher um vazio dentro da saúde mental corporativa que se chama diagnóstico. Muito bom. Hoje o programa, deixa só, já que você trouxe, né, essa peculiaridade da Era, então é uma plataforma para se trazer o diagnóstico, porque a partir daí você pode pensar num caminho de cura, de tratamento em si, é isso? Olha, para tudo na vida a gente precisa ter uma intenção, né? Na área médica é igual. Como é que eu vou te tratar sem saber qual é a minha intenção? Minha intenção magma, óbvia, é te fazer o bem. Mas para te fazer o bem, eu tenho que entender o que está mal. Para entender o que está mal, eu tenho que ter uma coisa chamada psicopatologia, no caso, né, da área de saúde mental, que é onde a gente descobre quais sintomas são correlatos com os quais quadros sindrômicos que muitas vezes geram transtornos mentais. Então, tem uma construção diagnóstica que a gente aprende na faculdade de medicina e depois a gente refina mais especificamente na residência médica, porque na faculdade de medicina você aprende isso em tudo, mas você aprende o mecanismo, né, a lógica da coisa. Né? Isso é feito há séculos. Quando você vai fazer a formação em uma área específica, ali você refina esse mecanismo para aquela área específica. No caso da saúde mental, o médico psiquiatra ele precisa chegar num diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico não é nem um nome específico. Muitas vezes o paciente está no consultório e ele quer sair com um selo na testa, né? Eu sou deprimido, eu sou bipolar, eu sou... Não precisa. Para a gente, isso é o mais irrelevante. O principal é você ter um diagnóstico sindrômico, né? Que sintomas você apresenta que estão te desequilibrando, estão te causando um sofrimento mental, que estão resultando num prejuízo funcional, que é uma expressão que eu sempre uso, que é o quê? Está prejudicando as suas funções vitais, seja o seu lado profissional, seu lado maternal, né? Uma questão pessoal, uma questão social, às vezes, você abandonou seus amigos, você não quer mais ver ninguém, porque sua autoestima está lá embaixo, você está achando horrível, né? Não quer sair na rua, né? Então, são prejuízos funcionais. Enquanto você não tiver um prejuízo funcional, dificilmente a gente vai te dar algum tipo de diagnóstico, vai te dar um remédio. O pessoal que costuma agir com ética, né? Tem gente que dá remédio só para você voltar no mês seguinte no consultório. Não é isso. Você tem que ter um prejuízo. A gente tem que identificar um prejuízo. Se a gente identifica que você está, de repente, caminhando, né, para ter algum tipo de agravamento, muitas vezes no estágio inicial, a gente encaminha, vamos fazer terapia, uma terapia direcionada para esse gol, mas é importante você conversar com o terapeuta, que muita gente não faz, discutir o caso e falar, olha, eu identifiquei que essa pessoa está se dirigindo para esse tipo de conjunto de sintomas, que pode evoluir para uma depressão, ou um quadro de ansiedade generalizada, ou um quadro de transtorno do pânico. Né? Eu estou entendendo isso, acho que a gente poderia direcionar a terapia para esse fim, porque aí você vai ter o quê? A intenção, que não é só te fazer melhor. Todo mundo que acha que vai para a área da saúde, né, a grande maioria, pelo menos, né, a gente vê que tem muita gente corrupta nesse meio, mas a grande maioria, né, que gosta, ama o que faz, quer fazer o bem, quer dar cuidado, quer acolher.
gente é treinado para isso, né? Mas para você ter um resultado eficiente, para você ser efetivo na sua ação, você tem que saber para onde você está indo. E para isso você precisa ter um diagnóstico, nem que seja um diagnóstico sindrômico. Não é simplesmente, né? E aí, o que está acontecendo com a sua vida? Né? Então, é uma abordagem Isso é o preventiva. diferencial da ERA, né? Como ela foi composta por médicos, psiquiatras, nosso principal goal é não só atingir o diagnóstico, mas de uma forma precoce. Porque se você faz entrevistas periódicas, né, com uma população X, né, na primeira entrevista você vai identificar pessoas com vários níveis de sofrimento mental. Pessoas já deprimidas, pessoas com depressões graves, pessoas com depressões moderadas, pessoas entrando num processo, né, de depressão do humor, pessoas começando uma ansiedade que já está dando algum prejuízo. Você encontra várias fotografias ali. Você vai cuidar cada uma, né, com aquilo que a gente, dentro da ciência, entende. Né? Algumas vão tomar remédio, vão fazer terapia, algumas só terapia, outras só remédio, porque a terapia agora não vai funcionar, porque ela está muito reclusa, ela está muito na defensiva. Então, tem vários tipos de linhas de cuidado, linhas terapêuticas. Quando você começa a monitorar periodicamente, que é o trabalho que a gente começa a pegar as pessoas que estavam logo no iniciozinho com remissão de sintomas, as pessoas que estavam mais graves, desmamando do remédio. E alguém que não estava com nada, começando a sentir algo, e você já coloca na linha terapêutica, que é mais barata, que é apenas a terapia. Né? Já com o diagnóstico. Esse é um ponto interessante, né? Então, a ERA, ela traz uma solução para as empresas, juntando a inteligência artificial com todo esse, né, que vem de você e do Vitor, né? Vem de vocês dois, mas ela não só para a parte diagnóstica, mas também para fazer esse acompanhamento. Sim, que a gente chama de vigilância, né? É uma vigilância epidemiológica voltada para a saúde mental. Então, você faz uma vigilância periódica que tem várias funções. Uma delas é você identificar casos precoces. A outra coisa é você validar a linha de cuidado que foi implantada no primeiro momento. Porque se depois de 3, 6 meses eu não estou vendo aquela pessoa melhorar, de repente a gente errou. Não era só a terapia, precisava do médico também, precisava de um remedinho, né? E o que a gente mais acompanha, às vezes, empresas que não têm uma estrutura mais robusta, mas que a gente acompanha periodicamente e tem uma dificuldade em colocar numa linha terapêutica, às vezes, mais eficiente, né, pelo grau do diagnóstico, ficam só na terapia. A gente vê que tem pessoas que ficam 2, 3 anos ali. E que muitas vezes o terapeuta, porque não são todos que têm essa visão mais holística, né, e que têm um conhecimento da área médica e conseguem chegar a um diagnóstico realmente de depressão, porque a minha mãe, por exemplo, é psicoterapeuta, é doutora em psicanálise, várias vezes ela parava a análise, ela falava: Guilherme, por favor, veja meu paciente, que eu acho que já está com uma depressão ali implantada e eu não vou conseguir evoluir. Ele precisa de um diagnóstico, precisa de um remédio para poder se sentir mais preparado, mais seguro para colocar aquelas coisas ali que estão represadas no inconsciente para fora. Né? Mas são poucos profissionais que têm essa maturidade, até porque a gente vê no mercado hoje o boom de marketplace de psicologia, mas a grande maioria é molecada que acabou de se formar, que devia estar lá na residência de psicologia, atendendo, sabe, os casos mais graves nos institutos, né, de psicologia, de psiquiatria. A grande maioria das residências são dentro dos hospitais, né, acompanhamento de paciente, acompanhamento de internação, para começar a pegar essa maturidade e esse entendimento que a saúde mental ela é multidisciplinar. E quando eu falo isso, eu não falo só do psiquiatra e do psicólogo. Tem uma terceira figura importantíssima ainda, que é o assistente social. Não, e o coaching. O coaching não. Mas é verdade, porque esse exemplo que você deu da sua mãe, eu já vivi isso dentro de um processo de coaching, doutor. Mas tem muitos coaches são psicólogos, né? Então, fiz programação neurolinguística... Eu não sou, mas eu atuo como coach, eu tenho e tudo mais. Só que eu percebo na primeira entrevista, no primeiro bate-papo, se eu começo a perceber que tem indícios de depressão, alguma coisa assim, eu falo, primeiro vai conversar com um profissional da área da saúde. Eu já fiz isso. Olha a maturidade. Eu só começo o processo com você
quando você me trouxer um laudo ou do psiquiatra ou do terapeuta. Aí eu começo. Até Porque porque eu você sei que sabe que vai ser difícil evoluir se a pessoa tiver, né, com aquela corda puxando o pé para trás. Você não vai levar lá para frente. Porque ela vai trazer questões que eu não sou da área da saúde, que eu não vou conseguir evoluir. E eu jamais vou ser responsável de fazer. Adriana, mas da mesma forma que a gente tem psiquiatra que atende em 5 minutos, entope de remédio, volta, manda voltar daqui 30 dias para pegar a receita com a secretária, a gente tem psicólogos e coaches que também sabem que não vai evoluir, mas o que importa é pingar na conta, né? Então fica lá todo mês, toda semana, recebendo, né, o cliente ou o paciente que está pingando na conta, mas não está preocupado com desfecho. Né? Não está preocupado em trazer, né, agregar um valor, agregar saúde, agregar conhecimento, organização para aquela pessoa. Isso, infelizmente, a gente tem em todas as áreas. Verdade. Eu estava trazendo aqui, na verdade, o papel fundamental do assistente social, né, que é riquíssimo nesse apoio multidisciplinar e que o mercado, grande parte do mercado esqueceu que eles existiam, que eles emitiram em massa, né, esqueceram o apoio, o suporte, né, que aquele profissional dá para a gente poder resgatar um colaborador nosso, a voltar a performar, a voltar a se entender como parte daquele conjunto, porque ele conseguiu reconstruir o conjunto pessoal dele. Né? O assistente social ele serve muito para fazer essa reconstrução mais da pessoa. Né? A gente não vê na empresa mais. Não vê, não vê. A gente vê o RH fazendo muitas vezes esse papel e muitas vezes o RH não é psicólogo, não tem essa formação, porque cada vez mais se democratizou né? a área, né? O psicólogo muitas vezes foi para a área organizacional, nem quis passar pela clínica. Exatamente. Quer fazer. Exatamente. Mas olha, eu acho que eu queria só fazer um comentário que acho que amarrando tudo isso o trabalho preventivo e precoce que a ERA tem como objetivo e acho que atende é muito interessante justamente para a gente ver reduzindo esses casos assim, né? Da RH às vezes numa reunião com a gente, fala, vocês não têm alguém para indicar? Porque, olha, eu recebi 2 colaboradores essa semana que estão surtando. Aliás, eu passei a semana inteira apagando fogo, porque está todo mundo fora da casinha. Isso antes do home office. Isso antes de pandemia, a gente já via a RH tendo que fazer isso remediadamente, né? De forma depois que tudo aconteceu. Então, acho sensacional esse olhar precoce, inclusive para o negócio, né? O quanto isso diminui sinistralidade, aumenta a produtividade, enfim. É para o negócio, sabe por quê? É muito difícil. É muito intangível você falar, né? Vamos calcular o presenteísmo. Exato. Mas, gente, qual empresa é madura para calcular o número do presenteísmo? Ela vai no absenteísmo, que na saúde mental também é péssimo para se calcular, porque esses números não vêm da operadora, porque a maioria não vai na operadora, porque a operadora não tem psiquiatra, né, suficiente, vai na psicologia, que não afasta ninguém, porque não tem um atestado médico, ou seja, é um número também falho o absenteísmo. Então, ao invés de você ficar brigando para absenteísmo, presenteísmo, a gente mostra o que é mais simples. Pega 2 casos desse, por exemplo, como você falou, né? Um caso, o sujeito chegou aqui, não sei o que, não sei o que fazer. Mas sabe por que você deixou o fogo queimar? Porque você não ficou olhando a brasa. O processo periódico, precoce, para uma identificação, né, antecipada, é você ficar olhando ali, a primeira dá um suporte, já acolhe, já coloca ali para fazer uma linha de cuidado que é muito mais barata e menos sofrida, que é a terapia. Né? Custa mais barato, é mais acessível, os bons profissionais são mais acessíveis do que os bons profissionais da área médica, porque tem essa discrepância no país. Né? Então, vamos ser sinceros, acontece. Então, é mais fácil encontrar uma boa psicologia, né, para um ticket médio menor. A própria empresa pode ajudar nisso, às vezes até está no plano de saúde, porque é difícil você encontrar um bom psiquiatra no plano de saúde, mas você encontra bons psicólogos que atendem planos de saúde. Só que para você ter a sua empresa equilibrada, sem esses casos de incêndio, você tem que monitorar e identificar as brasas. Se você não olhar e não fizer nada, você só vai achar o incêndio. O incêndio vem numa briga, vem numa questão dessa, como você falou, vem num atestado, o cara chega lá, F32, vai para o INSS. Aí chega no INSS, fica lá meses. Ninguém olha o tratamento, o cara está tomando Rivotril, não vai melhorar nunca. Aí o INSS enche o saco dele e manda de volta. Aí chega no médico do trabalho, o cara, peraí, mas o cara está aqui, o psiquiatra dizendo que está deprimido ainda. Vou botar esse cara para dentro, não. Aí ele cai no famoso limbo do previdenciário. Aí fica lá, não está nem no INSS, nem na empresa.
Aí ele diz, olha, eu queria voltar a trabalhar, a empresa não deixou. Processo trabalhista. Gente, olha o custo que isso tudo traz e que poderia ser sem contar os mitigado danos que isso vai causar para nesse todo mundo, profissional. no profissional, na equipe, no gestor, na empresa. Né? Então, Tudo, é uma né? série de custos, e esses são tangíveis. Aí você vai na área jurídica da empresa, quantos processos trabalhistas vocês têm? Ah, tantos. Quantos são por causa de limo previdenciário? Quantos são por causa de não sei o quê? Ali você tem um dinheiro que você fala só, isso aí poderia ter sido evitado. Quantos acidentes você teve de trabalho por desatenção, falta de sono, enfim? Ah, não sei, você nunca mediu, vamos fazer essa medição? Um dos maiores cases que a gente tem é com uma indústria de energia, que é de prevenção de acidentes. A gente criou um protocolo, um algoritmo, que ele identifica questões físicas e mentais, né? Eu vou separar agora, porque fica mais fácil o entendimento, né? Onde pode predispor a um acidente. Alguém que tem algum problema de sono, alguém que está abusando do álcool, alguém que está muito insatisfeito com a vida pessoal, ele pode descontar no trabalho, né? Alguém que está muito insatisfeito com o trabalho, ele pode culpar o trabalho, provocar algum tipo de acidente. A gente busca um monte de informação. Esse algoritmo ele calcula os pesos, calcula as decisões, e em cima disso a gente sinaliza para a empresa se é um caso, né, que merece uma atenção maior, ou se pode deixar passar que está tudo ok, pelo menos dentro do possível está ok. E o legal é que a gente consegue, inclusive, ajustar essa régua com a empresa. Né? Se eu tô, por exemplo, a gente tem cliente offshore, o cara vai embarcar, a régua é muito mais apertada do que alguém que trabalha, por exemplo, num centro de distribuição operando uma máquina, por exemplo, empilhadeira. Né? Porque se der um problema ali, rapidamente pega a pessoa, vai no hospital, sei que tem gente olhando, numa plataforma de petróleo, numa embarcação, é mais difícil. Então, a gente consegue ajustar também a régua, né, da criticidade do diagnóstico. Sensacional. Foi excelente o exemplo. Agora eu fiquei com uma dúvida. Esse negócio vai ter que fazer em 2 episódios, eu acho, viu, Andresa? Porque gente, são mais de 10 anos em 1 hora, de meia hora. É verdade. Não, mas é que é muito interessante, porque a gente está trazendo um tema que até então era duro e muito obscuro, e agora a gente traz junto com a inteligência artificial, num momento onde estamos carentes e mais necessitados desse trabalho, né, dessas soluções, desses serviços. Essas perguntas, esse cruzamento de algoritmos que você trouxe agora nesse exemplo, doutor, ele conta com a honestidade de quem está respondendo? Vamos lá. Isso é uma pergunta que acontece muito, tá? Então, quais são os vieses que a gente tem? Está mal intencionado, ele vai te enganar no consultório, vai te enganar na máquina. Tá? Até porque, não, mas no consultório a gente faz leitura corporal, a gente olha no olho. Quantos por cento tem essa capacidade e esse tempo? Né? A grande maioria dos nossos digamos, pacientes, né? Dos nossos doentes da saúde mental, né? Vão em profissionais que atendem 5, 10 minutos, porque, infelizmente, existe essa irracionalidade da relação plano de saúde psiquiatra, tá? Ou essa falta de profissionais na saúde pública, e o coitado do psiquiatra tem que atender 60 pessoas num dia. Não tem 60 horas num dia. Mesmo se tivesse, ele tem que almoçar, tem que dormir, tem que tomar banho. Né? Então, o que acontece? Falta tempo, né, para a gente fazer um bom diagnóstico. Então, aquela leitura corporal, aquele olho no olho, né, aquele vínculo, ele é lindo, ele é perfeito. É o que nós, psiquiatras, né, que temos já um tempo de consultório e podemos cobrar o que a gente achar que vale, fazemos. Mas quantos por cento da população tem acesso a um psiquiatra que cobra 800, 900, 1.500, R$2.000 a consulta? Quantos podem? Quase ninguém pode. Né? Menos de 0,01% da população. Eu não vou pensar nesses. Eu não vou pensar no mundo perfeito. O meu primeiro sócio lá da Dó Soluções tinha uma frase que eu adorava, que eu já ouvi algumas pessoas, eu adorava. Eu aprendi com ele. O ótimo é inimigo do bom. Cristiano, obrigado. Essa frase eu roubei de você. O ótimo é inimigo do bom. Então, se eu não vou ter o ótimo, porque o ótimo é 0,01% da população que tem acesso, eu tenho que criar um meio para dar acesso aos outros 99,99%. Né? E como é que a gente faz isso? Através de tecnologia, através de inteligência. Existem alguns mecanismos, né, que a gente... Tem algumas teoria, né, mas isso é muito óbvio para quem trabalha no meio.
Quando você vai, eu sou médico do trabalho, eu tenho um monte de médicos do trabalho embaixo de mim, um monte, nas nossas unidades, em clientes e tal. Quase nenhum assume o compromisso de fazer o exame mental. Eles usam a ferramenta. Tá? Por quê? Porque não tinha treinamento para isso. Eles foram médicos clínicos, formados em medicina clínica. Na faculdade de medicina, quando tem, se tem 6 meses de saúde mental, né, quando você roda no Instituto de Psiquiatria, quando tem. Quando não tem, que é conjugado com alguma outra coisa, os alunos nem vão lá, assinam, não sei o que, e não vão. Porque a grande maioria não se interessa pelo tema, ainda mais molecada que está na faculdade, nem enxerga o tema, né? E a estrutura que se oferece para treinamento, fora uma USP, uma UFRJ, né? Uma Unifesp, uma UERJ e algumas particulares, fora essas, o resto realmente é muito pobre. Então, a formação geral do médico para a saúde mental é zero. Eu posso dizer que é zero, estatisticamente é zero. Tá? Então, o médico precisa de um apoio. A ferramenta, ela não substitui o psiquiatra, jamais, mas ela consegue, né, por toda a tecnologia que está por trás e porque está traduzindo, né, 2 psiquiatras muito experientes no assunto, que usam, inclusive, vários algoritmos que são criados em cima de escalas científicas, ou seja, tem uma validação científica por trás disso tudo, transforma isso num poder escalável. Inclusive, a gente está com um projeto que deve sair agora nos próximos meses de fornecer a ferramenta, por exemplo, para aquilo que você faz. Quando você falou, Adriana, eu vejo que está estranho. Em vez de ver que está estranho, manda todo cliente teu entrar na ferramenta, fazer uma validação das doenças mais prevalentes. Ele te autoriza a receber esse feedback, ele te autoriza, ele te entrega esse laudo, você lê e fala, não, beleza, vamos seguir em frente. Acho melhor você buscar um profissional e eu junto com ele, né, vamos fazer um trabalho aí multidisciplinar, de ele fazer seu cuidado nessa questão foi encontrada e eu vou te fazendo um coach complementar nessas questões. Então, a gente vai fornecer isso não só para os médicos não especialistas, mas principalmente para todos aqueles profissionais que têm essa ação, né, complementar, suplementar, enfim, no tratamento, que são os psicólogos, psicólogas, coaches, assistentes sociais. Pode entrar para qualquer outro. Se a gente for pensar no mundo das empresas, se você for pensar dentro das empresas, quando você vai fazer um processo de sucessão, quando você... E tem várias oportunidades. A gente já tem para a empresa, o B2B a gente já funciona, já tem inúmeros clientes. Inclusive, dentro do check-up executivo, né, do Fleury, né, que é um dos referentes aqui de São Paulo, é a ERA que faz a avaliação mental, né, que é o check-up emocional que a gente desenvolveu, né, que hoje tem na plataforma do Fleury, e tem diversas outras empresas, né, também tem esse modelo, que são o quê? É um check-up emocional o quê? Eu tentando identificar, né, sintomas dos mais prevalentes. Eu não vou buscar dentro do check-up emocional sintoma psicótico, é muito, sabe, uma borderline, não vou buscar isso, um transtorno de personalidade borderline, porque é irrisório na população. Mas depressão, ansiedade, estresse, insatisfação pessoal, sabe, pânico, ideação suicida, isso é prevalente, isso a gente pode buscar. Abuso de álcool, drogas, né? Tudo isso a gente pode buscar. E que tem 2 principais impactos, né? Na vida da pessoa, na saúde dela e também na própria empresa, no negócio em si. Então, você percebe... Então, a hora que você acerta, sensacional, muito bom. Sem dúvida. O difícil é fazer exatamente as pessoas começarem a... A gente tem pegado muito cliente agora. Sabe por que a gente não pegou no início? Que as pessoas foram em cima das soluções de mercado, commodity, né? E tem as várias, vamos pescar uma aqui, recebe 5. Aí, qual que tem o melhor preço? Negociou, pum, é você. Não que a gente seja caro, a gente não é, mas foram nos commodities, né? Um ano depois, e aí? Cara, tá todo mundo perdido ainda, estão usando, mas não está tendo resultado, aí começaram a abrir porta para a gente. E a gente não tem, a gente trabalha junto. Se a gente identifica e encaminha, direciona na tecnologia mesmo, identificou um diagnóstico, é compatível com a solução que o cliente tem, botãozinho, clica, vai direto para o site, para o WhatsApp, sei lá, para o cadastro, para a agenda da solução do cliente. O importante é que a gente traz um meio ali que é fundamental, que é a oportunidade de fazer uma hipótese diagnóstica. Dali, você começa a entender melhor onde é que você tem que investir o seu orçamento. O seu recurso. Excelente, excelente. Oportunidade é o que não falta.
Né? E eu acho que é interessante porque quando a gente fala dessa história, né, da tecnologia, a gente recebeu uma futurista aqui no nosso programa o ano passado, doutor, e ela falava isso, a gente acaba, às vezes, associando o oposto da tecnologia com o ser humano, né? Então, associando, e inclusive juntando o pior da tecnologia com o pior do ser humano. É natural a gente fazer essa associação, né, de domínio, de massificação e de honestidade, como a Adri trouxe essa pergunta e você disse que é muito comum. Gente, tem uma coisa que a máquina não faz e que o ser humano faz sem querer, inconscientemente, sem abrir a boca, que é uma das grandes vantagens da tecnologia, que é o pré-julgamento, é o preconceito. A máquina não pré-julga nem tem preconceito com ninguém. Se chega alguém todo estranho, sei lá, o cara de repente está com o cabelo mal cortado, com uma roupa toda fora daquilo que eu esperava, né, daquele meu paciente, ele entra, a gente já faz assim. Por quê? Porque as pessoas ainda são muito preconceituosas, ainda julgam pela aparência. E toda a minha entrevista dali para frente ela vai ser prejudicada pelo preconceito que eu já criei, porque a pessoa percebe o olhar, a forma que você sorriu, a forma que você olhou, se você abriu, se você fechou. Isso inconscientemente o ser humano percebe. A gente nasce com algumas leituras corporais mais simples, mas que dão uma informação muito rica. Então, quando as pessoas perguntam aquela questão da honestidade, que a Adriana me falou, eu falei assim, olha, independente da honestidade, a gente não provoca o preconceito nem o pré-julgamento. A gente não julga a pessoa que está respondendo. Isso já elimina grande parte das defesas. Exatamente. E a desonestidade é uma forma de defesa. Quando você falou da questão do pré-julgamento, na tua primeira fala, você trouxe isso, explicando a ferramenta. Eu falei, cara, isso é sensacional, porque a pessoa pode dizer a verdade. Ela pode dizer exatamente o que está acontecendo. Gente, olha, eu queria com ela, muito porque ninguém vai olhar para ela. Autorizarem a fazer um book dos comentários que a gente tem. Porque no final do algoritmo tem um espaço em branco, a gente deixa lá aberto, né? Se tiver alguma coisa que queira passar para a gente, não foi te perguntar e tal. Tem umas coisas que você fala, não é possível. As pessoas assim, finalmente perguntaram sobre a minha família. Muito obrigado por perguntar como é que eu estou. As coisas assim, gente, é tão óbvio, ninguém perguntou, né? Não. Porque as pessoas hoje têm um processo automático, quase robotizado, mas aquele mau sentido. É o médico que você senta e tudo bem, beleza, aqui, ó, pressão, altura, rua. Gente, cadê o cuidado? Cadê o vínculo? Agora, é engraçado como a gente faz perguntas, né? Perguntas que, obviamente, não são perguntas muito diretas, são perguntas que têm toda uma estrutura de formatação para ela sair do lobo executivo e lá para o lobo, né, que trata de memória, que você vai buscar, a memória está vinculada à emoção. Então, a gente sai aqui da face executiva do cérebro e vai muito para a parte emocional do cérebro, que ali você consegue mais verdades, porque não é aquele bate-rebate, né? Eu sempre dou um exemplo em algumas palestras. Você chega na empresa e fala, sei lá, chega o encontro da Adriana. E Adriana, tudo bem? Você, tudo bem. Como é que você está? Estou bem. Ela pode estar mal, né? Naquela palavra que eu não posso dizer aqui. Pode estar lá, fundada lá. Mas é praticamente um bate-rebate. É um arco reflexo cognitivo que a gente tem. E aí, tudo bem? Tudo bem. Você está bem? Estou bem. Né? Agora você fala, e Adriana? Pô, prazer te ver. Nas 2 últimas semanas, como é que você tem estado com você mesmo? Cara, ferrou, botou tempo na pergunta. Aí quebra tudo. Você fala, como é que eu estava? Esse final de semana passada, o que eu comi mesmo? Onde é que eu estava? Eu não lembro nem que eu comi hoje, né? Você sai do executivo e você vai para a memória. A memória está ali, ó, entrunhada na emoção, né? Que está tudo misturado aqui atrás. Então, você consegue buscar respostas mais verdadeiras. E a gente, quando recebe um feedback desse, obrigado. Gente, eu fiz o vínculo com a pessoa, sem estar presente, né? Porque eu fiz uma pergunta que ela se sentiu cuidada, acolhida, né? Respeitada, que a máquina não julgou ela por ela ser simples, por ela, de repente, ter vindo direto da roça e estar com um cheirinho desagradável. Muito médico faz isso, tá? Não vou dizer todos, mas muito faz, porque a gente tem, às vezes, os feedbacks ruins em alguns lugares do Brasil, onde tem essa conjunção, né? Roça, atendimento e tal. Então, assim, a máquina não faz nada disso. Sim. A máquina está simplesmente ali perguntando e dando opções para você responder. Né? E isso tem realmente dado muito certo, por essas inúmeras variáveis que eu passei aqui. Então, dá para ser mais humano com a tecnologia, né, doutor? Por meio da tecnologia, falando do Quintas Mais Humano. O nosso próximo estouro aí, na parceria que a gente tem com a Exame, é um produto que faz exatamente isso, que eu não vou dizer o nome, que a gente não pode falar ainda. Mas traz a questão do humano. Então, a minha pergunta, para
a gente concluir o nosso papo, porque senão a gente teria realmente 3 horas de conversa, doutor. Tem muito repertório. Eu não dou entrevista, a gente dá congresso, né? Exatamente, é isso aí, não é entrevista. Eu falo que eu não mando áudio, eu mando podcast. A gente sempre faz uma mini palestra quando a gente tem oportunidade, tá no nosso sangue aqui. Mas aproveitando então esse momento para agradecer tudo que você pôde compartilhar com a gente, mas eu tenho uma última pergunta, que é exatamente sobre isso, sobre esse lado humano, lado da humanidade. O que para você, é uma pergunta que a gente sempre faz no nosso programa, viu, doutor? Porque, né, o que é ser mais humano, enfim, o que é uma empresa mais humana para você, doutor? Ainda assim, considerando a tecnologia, principalmente considerando a tecnologia. Cara, essa frase eu respondo muito rápido. Acho que a empresa mais humana é a empresa que enxerga as pessoas. A empresa mais humana é a empresa que enxerga as pessoas. Se eu vou contratar uma tecnologia porque eu estou preocupado com as pessoas, eu estou sendo mais humano. Se eu for contratar uma tecnologia porque eu quero medir o ponto que as pessoas estão chegando e saindo, aí não são pessoas, são colaboradores, exclusivamente. Eu quero saber se o meu gerente, a minha coordenadora, o meu analista está chegando na hora, quanto tempo ele está no almoço. Mas será que estando 1 hora no almoço não é pouco? Pensando na pessoa, a pessoa tem que ir no banco, a pessoa tem que ir no banheiro, a pessoa tem que escovar o dente. Poxa, dá 2 horas para a pessoa. Aí você vê com uma tecnologia. O que faz as empresas mais humanas? A empresa que tem a intenção de valorizar as pessoas por trás dos seus colaboradores. Eu acho que isso faz as empresas mais humanas. Muito bom. E a gente tem, é bem interessante porque muitos dos nossos clientes também nos assistem e possivelmente a gente vai deixar todos os teus contatos, o contato da empresa, porque... E a gente vai, inclusive, incentivar, viu, doutor Guilherme? Porque agora, remotamente, pensa em todas as empresas, a maioria das empresas estão trabalhando 100% remoto. Como é que eu consigo perceber os sinais dessas pessoas, se elas estão bem, se elas não estão, enfim, eu vou ver só depois que ela já tiver um atestado médico então, pensando nesse olhar preventivo que você trouxe aqui, nesse despertar preventivo, é muito importante trazer a tecnologia ao nosso favor, uma tecnologia que está mais humana, está mais sensível para as emoções, para poder diagnosticar, para poder cuidar, para poder prevenir muitas outras coisas que eles já viveram no 2020, né? Que eles já viveram no ano passado e que estão ainda carregando em 2021. Então, conte conosco também para propagar isso, porque a gente é um instrumento que nos ajuda dentro dos processos, né? Sem dúvida, é super bonito. A gente recebe muito essa demanda, né? Vamos treinar gestores, treinar o RS e tal. Eu falo, gente, você só consegue enxergar as pessoas quando você consegue se assumir como uma, né? Então, acho que a questão do autocuidado, né? Você tem que cuidar de si para cuidar dos outros. Então, se você quer enxergar a pessoa que existe nos outros, você tem que começar enxergando a sua. É o que muita gente tem dificuldade. Então, não adianta treinar um gestor para ficar como eu poderia, por ser uma pessoa muito bem treinada nessa questão, ficar observando em reuniões periódicas mudanças comportamentais, mudanças de como você se veste, como você se apresenta, quanto tempo você fica com a câmera ligada. Esses protocolozinhos até podem ajudar, né? Mas você só vai conseguir absorver o máximo da informação, né, do que está acontecendo com a pessoa do outro lado do vídeo, porque o gerente, eu sei, está performando, não está entregando, a qualidade do trabalho caiu, né? Então está tendo reclamação da área. Isso aí processo organizacional você identifica fácil. Agora, para você identificar a pessoa no outro, você tem que estar aberto a identificar a pessoa no outro. E começa identificando em você. Né? Então, você fala, você tem que promover o autocuidado, o autoconhecimento, para que você possa treinar as pessoas a realmente... Mas você não precisa nem treinar. A pessoa automaticamente já começa a ficar mais aberta a enxergar o outro. Sim, né? Enxergar o valor, enxergar o par, o ser humano par que está do outro lado. Perfeito. Muitíssimo obrigada, doutor Guilherme. Foi eu que agradeço a oportunidade, gente. Foi um excelente bate-papo. Foi importantíssimo ter o teu olhar técnico e mesmo técnico com muito humano, né? E é uma das coisas que a gente, uma das nossas premissas, não adianta também vir com soluções ou com um papo que vai endurecer, que vai enrijecer aquilo que já está difícil, né? A gente realmente
quer trazer pessoas, quer se aproximar e se conectar com pessoas que vão deixar as empresas mais leves, né, os ambientes mais humanos, porque é o que a gente precisa hoje. Então, muito obrigada. A palavra do momento, gente, é acolhimento. É isso aí. A palavra do momento é acolhimento. Você trouxe uma questão importante. Eu vi as últimas reportagens que saíram das organizações num desejo desenfreado de trazer tecnologia para medir, de trazer tecnologia para controlar, né? Então, eles fizeram investimentos altíssimos, porque colocou todo mundo em home office, mas eu preciso controlar cada segundo dessa pessoa para saber se ela está trabalhando. Mas nenhum investimento em tecnologia para saber se a pessoa estava se sentindo bem, como é que ela estava. E eu acho que é essa a nossa chamada, nosso principal recado do episódio de hoje, né? Da gente realmente trazer a tecnologia para saber como é que as pessoas estão se sentindo hoje, né? Eu fui brincando, né? Vamos criar um indicador, né? O índice de felicidade, né? Happy Points. Quantos Happy Points nessa empresa tem, né? Vamos criar um negócio nesse sentido. Vamos começar a medir, né, o resultado, né? Não o que está o problema. Né? Paulsec já fez muito desses estudos, né? Paulsec já fez muito desses estudos nas organizações, tentando medir a molécula da moralidade. Tem um livro escrito sobre isso também, mas de uma maneira, se a gente tem uma plataforma que tão rapidamente pode trazer aí um pré-diagnóstico e já algumas soluções de cuidado, é sensacional. A gente não pode demorar mais para isso. Doutor, super obrigado. Pessoal, olha, todos vocês que nos assistiram até aqui, que ficaram conosco, nós agradecemos a audiência. Por favor, repassem esse episódio por o maior número de pessoas que vocês conseguirem, porque realmente nós precisamos apoiar empresas, organizações e trazendo soluções para cuidar mais das pessoas. Então, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e põe aí a sinetinha para que para que você seja notificado dos nossos próximos episódios. Então, obrigada, doutor. Beijinho, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.